Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse 5. A Santa Palavra de Deus nos diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus, com a tua santa palavra aberta diante de nós agora, e lida, Senhor amado, de forma pública, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai amado, aplica a verdade da tua palavra à nossa mente e coração, de forma que sejamos edificados, motivados e impelidos pelo teu Espírito Santo a sermos transformados, ó Pai amado, e agirmos de acordo com a tua vontade, Senhor. Aplica essas verdades em nós, toma nossa mente, coração cativos a ti, ó Pai, de forma que estejamos firmes e confiados nas tuas promessas, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para onde caminha a história? Existem 2 visões clássicas a respeito da história. A primeira é a visão grega da história cíclica. Os gregos dizem que a história não tem uma consumação. A história ela é apenas cíclica. As coisas se movem em uma roda, em um ciclo. E assim as coisas sempre vão acontecendo. O que foi é o que é, e o que será é o que já foi. Essa é a visão que os gregos têm da história. Não há uma consumação para a história. Ela não tem um destino. Ela não encaminha-se para um destino. Na verdade, nós vemos que essa, na verdade, é a visão do homem sem Deus. Quando nós olhamos para o livro do Eclesiastes, Salomão vai dizer que é exatamente assim que o homem sem Deus vê a história debaixo do céu. É um amontoado de acontecimentos que vão se repetindo e não caminham para lugar nenhum. Mas há uma segunda forma de ver a história
que nós temos na nossa atualidade também, que é a do existencialismo ateu. E para eles, a história é um amontoado de acontecimentos sem sentido nenhum. As coisas simplesmente acontecem por acontecerem. Não há esperança alguma. Não há esperança de redenção, não há esperança de consumação, não há esperança de mudança. As coisas vão acontecendo e nós vamos vivendo conforme as coisas vão acontecendo. Qual é o sentido da história? No decorrer da história, muitos homens tentaram dar um sentido à história. Hegel disse no seu livro sobre filosofia da história que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. O grande estadista Winston Churchill, ele disse que os homens cresceram em poder e em conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno cometerá os mesmos abusos e a mesma violência que o homem da antiguidade cometeu. Thomas More, no seu livro Utopia, ele trouxe uma luz de, digamos, otimismo para os homens, pensando em um lugar onde as coisas seriam totalmente maravilhosas, que chegaria um tempo onde o homem construiria uma sociedade onde tudo seria perfeito. E então, a brisa do otimismo tomou conta da humanidade, até que o século XX chegou e a Primeira Grande Guerra veio. E nem bem terminada a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra veio. E o mundo novamente caiu na desilusão. Não há esperança. Não há esperança para o homem, não há esperança para a história. Eu quero olhar para esse texto que nós acabamos de ler aqui, a partir de uma constatação, a partir de uma busca, a partir de um achado. E a única resposta possível para este grande achado que nós vamos encontrar nesse texto aqui. O primeiro ponto, então, é essa constatação. E a constatação que nós temos aqui é que o Deus que está no trono do universo, ele tem um propósito para a história. Essa é a grande constatação dessa visão de João. É isso que ele vê aqui. Toda a história, ela começa com Deus, ela está sob o controle de Deus e ela terminará segundo a vontade, o propósito e o decreto desse grande e poderoso Deus. Não são os poderosos deste mundo, não são os homens, não são os rumos da história, não são as ideologias, as filosofias, não são eles quem determinam a história. Quem determina a história é o Deus que criou a história. É o Deus que fez tudo o que existe. Ninguém pode interpretar os segredos da história, senão o próprio Deus que a criou. A história tem sentido, meus irmãos. A história tem propósito. A sua vida, ela não está solta ao léu. Ela não é como um barco à deriva, sem leme, sem navegador. Não. Se a sua história, se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, você está num barco seguro, com o melhor dos capitães. Se você estiver em Deus, a sua história, ela tem sentido. A história tem sentido. A sua vida não está solta. Muito pelo contrário, você certamente prevalecerá sobre todas as intempéries desta vida, desta história, deste mundo, que jaz no maligno, é uma grande verdade. Deus tem na sua mão direita um livro. E esse livro contém todos os decretos de Deus, as linhas gerais de toda a história, de todos os acontecimentos, desde o início até o final dos tempos. Está tudo escrito neste livro. Este livro não é um livro como nós conhecemos os nossos livros hoje, mas os livros da antiguidade, rolos, né? E o texto diz que há tanta coisa escrita nesse livro que ele está escrito por dentro e por fora. Foram usados os dois lados do papiros para ser escrito. O livro está escrito por dentro e por fora e ele está na mão direita de Deus.
Deus tem o controle da história. Ele é quem escreveu esse livro e a sua soberana vontade é que determinará a consumação desta história. Isso é um alento para aqueles que confiam em Deus. Nós não precisamos olhar para histórias como os gregos ou como os existencialistas. Nós olhamos para a história como pessoas que foram resgatadas pelo sangue do Cordeiro. Nós olhamos para a história com esperança. É verdade, sim, que o mundo, a violência, a tendência é que continue a crescer. É verdade que a maldade no mundo, a tendência é que ela continue a crescer. Assim são as promessas. Mas é verdade também que nas Escrituras, principalmente neste livro que nós temos aberto diante de nós agora, mostram que essa escalada da violência faz parte do decreto de Deus para dar cabo à sua história, para levar à sua consumação final. E tudo o que nós queremos, como cristãos, como aqueles que confiam em Deus, é que Deus cumpra os seus desígnios, que Deus cumpra a sua vontade na história dos homens, na nossa história. É assim. O desejo do salmista no Salmo 37 que nós lemos é o nosso desejo. Se nós não tivermos sede por justiça, que tipo de cristãos nós somos? Se nós não tivermos esperança nesse Deus que é o provedor de todas as coisas e o provedor das nossas vidas, que tipo de cristão nós somos? Nós temos esperança porque o Deus que está no trono do universo, Ele tem um propósito para toda a história humana. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás, a agitação do mundo, a história sempre estará segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Como eu já disse, esse livro está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado nele, escrito e determinado. Nada foi esquecido, nada foi omitido. Tudo está determinado. O futuro está nas mãos do Deus Altíssimo. Essa é a grande constatação do texto. Agora nós temos uma procura, uma busca. E qual é a busca? A busca é por alguém que seja digno de abrir este livro, porque ninguém tem capacidade de desvendar nem de conduzir a história à sua consumação. O livro ele está selado com 7 selos. E 7, vocês sabem que é um número simbólico na cultura judaica para a ideia de plenitude, de algo completo. Isso quer dizer que o livro está completamente lacrado. Ninguém pode abrir este livro, ele está lacrado, selado. O plano de Deus, não revelado e não cumprido ainda, ele está ali, naquele livro. E ele não pode permanecer selado. Para que a história tenha cabo, para que a história tenha consumação, esse livro precisa ser aberto. Então, há necessidade de encontrar alguém que seja digno de abrir estes selos, de abrir o livro. E o que nós encontramos? Que nesta busca, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém foi achado. Primeiro, ninguém foi achado digno de abrir o livro no céu. No céu, meus irmãos. Nem o anjo Miguel, nem Gabriel, nem serafins, nem querubins, nem aqueles que já morreram, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. Não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro também na terra. Nenhum homem, por mais poderoso, por mais influente, pode abrir este livro, pode dar cabo à história da humanidade. Terceiro, ninguém foi achado digno de abrir este livro, nem debaixo da terra. Nem o diabo, nem os seus demônios, nem os espíritos atormentados podem dar sentido à história do homem, à história da humanidade. Não há ideologia, meu irmão, não há filosofia, não há partido político, não há nada, não há ninguém que possa
conduzir a nossa história, a história dos homens. O que a humanidade consegue fazer sozinha, o que ela consegue fazer sozinha é ir a lugar nenhum. É ir a lugar nenhum. Sozinha a humanidade está destinada ao caos. Há uma impossibilidade que é radical, que está na raiz do homem, daquilo que o homem é, dele poder fazer aquilo que Deus quer que ele faça. O homem não é capaz de ser senhor do seu próprio destino. Aqui nós temos uma clara impotência humana para desvendar o futuro. Nós não sabemos o futuro. Nós planejamos o futuro, é verdade, mas nós planejamos na incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer. Certamente você, como eu, tem já a próxima semana planejada. O que você vai fazer? Você já deve ter planejado que horas você vai dormir hoje à noite. Talvez você já tenha pensado nisso. Vou sair da igreja, vou chegar em casa, vou comer alguma coisa e vou para a cama. Amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Mas quem te dá segurança de que você poderá fazer essas coisas? Ninguém. Você não tem controle sobre o futuro. O homem não pode. Há uma grande questão. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de dar cabo à história? Quem é? Essa grande constatação de que ninguém podia abrir o livro é uma grande decepção. E olhem o que João diz no versículo 4. E eu chorava muito. Ora, João chorava. E a crise de João talvez seja a nossa crise, talvez seja a sua crise, a crise de todos nós. Nós olhamos para o nosso redor e o que nós vemos? Um mundo em pé de guerra. Um mundo onde a maldade é escalada, a cada dia é maior. O mal parece que está triunfando. E quando nós olhamos para esse mundo, vendo a violência crescer, o terrorismo ameaçando, nós acabamos de orar por perseguição. Nossos irmãos estão sendo mortos em muitos lugares porque simplesmente amam a Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, a nossa visão é a visão de João. Quem é capaz de mudar essa história? E João chorava muito. Ninguém era encontrado digno de abrir aquele livro. João chorou porque parecia que a história estava à deriva, como um barco sem leme. Mas então, aquele que é buscado, digno de abrir o livro, é encontrado. E nós temos o achado. O digno é encontrado. A solução para a história, ela vem do céu. No versículo 5, nós encontramos isso. Há consolo para nós. Há consolo para a história. Então diz que o ancião disse a João, não chores, não chores. Nós choramos como João, com medo do futuro. O que será do nosso futuro? O que vem pela frente? Acabamos de sair de uma pandemia. Será que nós estamos à mercê de um novo vírus? Será que pode acontecer isso de novo? Será que pode acontecer pior do que aconteceu? Como será o nosso amanhã? Como será a nossa velhice? Qual será o futuro dos nossos filhos? Que mundo nós deixaremos para os nossos filhos? São várias as incertezas sobre o futuro que nos fazem chorar, assim como João chorou. E às vezes nós choramos porque nós temos conhecimento limitado da verdade. Nós só temos conhecimento das circunstâncias. Nós conseguimos ver aquilo que está diante de nós. Nós não conseguimos ver além destas coisas. E então nós choramos, como João chorava. Mas Deus tem a solução para os nossos problemas. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele tira os nossos medos. O digno, então, que era procurado, agora é encontrado. Deus trouxe a solução. O digno é encontrado, alguém capaz de abrir os selos, alguém capaz de abrir este livro completamente lacrado e dar cabo à história da humanidade. A solução da história
está em Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto. Versículos de 5 a 7, nós vemos isso. O livro da história agora está nas mãos de Jesus. Ele toma o livro da mão direita de Deus. E agora ele é digno de abrir o livro e ele abre o livro. Jesus é quem tem a chave. Ele é a própria chave da interpretação da história. Ele é a própria chave de interpretação da história. Ele venceu para abrir o livro. Jesus é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Cristo, nosso Senhor, só Ele é apresentado como o Messias, aquele que é o enviado, o Messias vencedor, aquele que venceu todas as nossas batalhas, todos os nossos inimigos. Mas Ele, antes de ser o Messias vencedor, Ele foi o Messias sofredor. Porque Ele sofreu. Ele só é leão, porque antes Ele foi cordeiro. Ele sofreu para vencer. O Jesus que é vencedor é o Jesus que é o cordeiro que foi morto. E João vê essa marca na sua visão. Ele diz, um cordeiro como que tinha sido morto. A sua vitória, a vitória de Cristo foi conquistada na cruz. E João vê isso. João vê a posição de Cristo. Ele está em pé. Ele não está prostrado mais, mas agora ele está em pé, em meio àquela visão celestial maravilhosa de João. João vê o cordeiro que havia sido morto agora em pé, em posição de poder, de autoridade, porque ele dará cabo à história. Ele abrirá o livro e dará consumação à história da humanidade. O Jesus vencedor é o cordeiro que havia sido morto. Deus governa todo o universo por meio do cordeiro Jesus Cristo. Fritz Heinecker diz que, numa colocação brilhante, João relata o seu tema central da revelação do Novo Testamento, a vitória mediante o sacrifício. Esta é a recompensa dada a Cristo e é a nossa consolação. Um momento muito significativo na história é esta coroação, esta investidura do mediador com o ofício de rei sobre todo o universo. João teve o privilégio de ter a visão da grande coroação, do Cristo sofredor, agora no rei de todo o universo. E ele está escrevendo a sua visão para que nós tenhamos também esta mesma visão. Cristo não é aquele pobre coitado pendurado na cruz. Não. Ele é o vencedor. Ele é o verdadeiro herói. Ele é aquele que deu a sua vida por nós, mas que agora está de pé, que agora está com toda a autoridade reinando sobre todo o universo, porque o Pai concedeu isso ao Filho. Jesus é o digno, e Ele é digno de desvendar o sentido da vida. Primeiro, porque Ele é onisciente. João diz que a visão que ele tem desse cordeiro é que ele é cheio de olhos. A ideia é essa mesmo. Alguém que tem um olho enxerga menos do que alguém que tem 2 olhos. Alguém que tem mais do que 2 olhos deve enxergar melhor do que alguém que tem apenas 2 olhos. Pois ele diz que esse cordeiro tinha muitos olhos, era cheio de olhos. Então, ele dá a ideia de que Cristo ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Segundo, esse Cristo, ele é onipotente. Ele tem 7 chifres. Chifres era um símbolo de poder, de autoridade. E aqui diz que ele tem a plenitude do poder, a plenitude da autoridade. Ele é digno de desvendar o sentido da vida, o sentido da história da humanidade, porque ele é onisciente, porque ele é todo-poderoso, ele é onipotente. E em terceiro, porque ele é onipresente.
João também fala dos 7 Espíritos que foram enviados por toda a terra. A ideia da presença divina em todos os cantos da terra, em todos os lugares da terra, a sua onipresença. Cristo recebe aqui 3 das características que são divinas, que são constituintes apenas do Pai, apenas de Deus. Cristo, ele também é onisciente, ele também é onipresente e ele também é onipotente. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Agora, quais as implicações que nós temos de Jesus estar com o livro da história nas suas mãos? Primeira implicação é que isso deve nos levar a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Veja comigo o versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações agora fazem sentido. Orar é falar com aquele que está com o livro nas mãos. As suas orações, elas estão contempladas nesta visão. Você percebe, meu irmão? A sua oração de hoje pela manhã, quando você levantou, dobrou seus joelhos e orou ao Senhor, e talvez você não tenha tido resposta da sua oração durante o dia, e talvez você tenha pensado, a minha oração foi perdida. Não, ela está aqui nessa visão, ela está aqui sendo apresentada diante de Deus. São as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações estão sendo entregues diante do Cordeiro que está de pé, com o livro nas mãos, para dar consumação à história. A segunda implicação que nós temos aqui é que isso deve nos levar à evangelização fervorosa. Veja o versículo 9. E cantavam um cântico novo. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo morreu para comprar com o seu sangue não apenas uma nação, não apenas uma etnia, mas gente que procede de todas as nações, de todas as etnias. Observe como a implicação de que Cristo está com o livro da história nas mãos nos traz a responsabilidade da evangelização. Há muitas etnias que ainda precisam ser alcançadas. Há muita gente que ainda não ouviu o Evangelho. Por mais que nós olhemos para os mapas de evangelização do mundo hoje e podemos pensar assim, mas parece que o mundo já foi anunciado o Evangelho para todo mundo. Meus irmãos, há tribos na Amazônia que nunca tiveram contato nem sequer com o homem branco ainda. Há pouco tempo atrás nós vimos a descoberta de uma tribo dessas. E foi noticiado, em todo o mundo. Há muita gente que ainda precisa ouvir o Evangelho. E o que falar, por exemplo, dos países pós-cristãos? Aqueles onde os avós que já morreram conheciam a Cristo, mas seus netos, seus bisnetos que hoje vivem, a Europa, por exemplo, não conhecem a Cristo. Nós olhamos para aqueles lugares como lugares evangelizados, mas não são. Precisam ser evangelizados. Seus antepassados conheciam o Evangelho, mas eles não conhecem. Há implicação aqui da evangelização. Cristo morreu para que as pessoas fossem compradas pelo seu sangue precioso que ele verteu, de toda língua, povo e nação. A terceira implicação que nós temos aqui é que isso deve nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Essa frase soou estranha, né?
mas ela é verdadeira, meus irmãos. O versículo 10, acompanhe comigo. E para o nosso Deus os constituíste. Esses a quem Cristo comprou com seu precioso sangue, Ele os constituiu, ou seja, nos constituiu, reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Nós fomos constituídos reino e sacerdotes de Deus. E nós já reinamos com Cristo, segundo aquilo que o próprio Paulo escreve na sua carta aos Efésios, nas regiões celestes. Nós já estamos assentados com Ele lá, nos lugares celestiais. Nós reinaremos por todo sempre com Cristo Jesus. Nós fomos também constituídos sacerdotes. Agora nós temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus Cristo. Nós não tínhamos acesso ao Pai, como nós ouvimos hoje pela manhã. Nós estávamos separados pelos nossos pecados de Deus. Éramos inimigos dele. E Cristo nos deu a sua paz, a paz com Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote para nos achegarmos a Deus. Cristo abriu o caminho e hoje nós temos acesso direto ao trono da graça, porque Cristo conquistou isso por nós. A quarta implicação é que isso deve nos levar a dedicar tudo o que nós somos e temos ao Cordeiro. Isso nós encontramos nos versículos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Meu irmão, você consegue ver como eu estou vendo aqui você nessa visão? João está olhando para algo que vai acontecer. E nós estamos aqui entre esses milhares e milhares. Somos nós cantando isso, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E então eu ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Meus irmãos, a quarta implicação é que isso deve nos levar à adoração a Deus, a dedicar tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós temos ao Cordeiro, a Cristo Jesus. Nós já vimos então a grande constatação de que Deus é quem tem o controle da história. Nós vimos a grande busca por alguém que seja digno de abrir esse livro que está selado. E nós vimos que o achado, esse digno foi encontrado, ele é Jesus Cristo. E ele agora tem o livro nas mãos para abrir. E agora, finalizando, concluindo, nós vamos ver qual é a única reação que podemos ter diante desse encontro, diante dessa verdade que nós vimos até aqui. O digno que foi procurado e que foi achado, ele agora deve ser adorado. O Cordeiro é adorado por quem ele é, e ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o Cordeiro que foi morto. Ele também é adorado por onde ele está, e ele está assentado no trono. Ele é rei. De igual forma, meus irmãos, ele é adorado pelo que ele fez, porque com o seu sangue ele comprou para Deus e constituiu-nos reino e sacerdotes. Ainda ele é adorado por aquilo que ele tem, e ele tem a adoração de todo o universo, de toda a criação. Nós temos aqui um cântico maravilhoso. E que tipo de cântico é esse que nós temos aqui? Nós podemos dizer que esse é um cântico composto de vários cânticos. E eu quero olhar para finalizar esse cântico a partir dessa perspectiva. Dizendo que primeiro ele é um cântico de adoração, porque ele diz: tu és digno. Adoração a Cristo. Segundo, ele é um cântico de pregação,
porque ele fala daquilo que Cristo fez, porque foste morto. Em Gênesis 22, o cordeiro substituiu Isaque. Em Êxodo 12, versículo 3, na Páscoa, o cordeiro é oferecido por uma família inteira. Em Isaías 53:8, diz que o cordeiro foi morto por uma nação. Mas João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz que o cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. Esse cântico também é um cântico missionário. Como nós já vimos, ele comprou com o seu sangue para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Esse cântico também é um cântico devocional. E os constituíste reino e sacerdotes. E, finalmente, esse cântico é profético, porque esses reinarão sobre a terra. Nós reinaremos sobre a terra. É assim que é a música no céu, meus irmãos. É assim que a música no céu acontece. Ao mesmo tempo que ela é cheia de entusiasmo, ela produz um profundo senso de adoração, a ponto da igreja prostrar-se diante do Cordeiro. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza e no seu fulgor sem se prostrar diante daquilo que Ele é. A igreja na terra não tem o que temer. Nós não temos o que temer. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se a maldade cresce, não importam os governos que estão sobre nós. Se estamos em Cristo, nós não temos o que temer. Ele dará cabo da história. Porquanto o sentido desse cântico final é que o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra. E os que seguem o Cordeiro jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. Meus irmãos, que mensagem confortadora. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós somos tentados a olhar com a visão que o mundo tem do livro. De um texto duro, de um texto difícil, falando de fim de mundo, de coisas horríveis para acontecer. Não. Este livro é um livro de consolo, de conforto para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade que o terror e o medo devem tomar conta daqueles que não estão em Cristo, porque o destino deles é o inferno. Mas aqueles que estão em Cristo não têm o que temer. E este livro e esta visão nos mostra essa grande realidade, nos traz esse grande conforto de descansarmos no nosso Deus, de esperarmos no nosso Deus, de termos esperança nas suas promessas. E se nós olharmos para a história do mundo até agora, para tudo que Deus prometeu na sua palavra, nós vamos ver que tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Não há uma promessa de Deus que não tenha sido cumprida no seu tempo. As que estão ainda para acontecer também serão cumpridas, não há dúvida disso, não deve haver dúvida no seu coração disso. Confie nas promessas do Senhor, espere nele e regozije-se com a alegria que só Ele pode dar. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém.